E a esquerda quer fazer uma manifestação na Avenida Paulista em 7 de setembro e tirar do local os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Estadão, opositores de Bolsonaro levarão ao Ministério Público pedido contestando a liberação da via para o movimento em defesa do presidente. Alegam ser a vez deles no rodízio mediado pela PM. Nos bastidores do MP, o embate pela prerrogativa de usar a via gerou preocupação em relação à segurança das manifestações. A Polícia Militar de São Paulo autorizou apoiadores de Bolsonaro a ocupar a Paulista no dia da independência, porque a esquerda se manifestou no dia 24 de julho. Mas os opositores do presidente contestam, entendem que a vez é deles, pois o último embate por data teria sido em 1º de maio, quando bolsonaristas realizaram o seu ato. Cris. Ai, meu Deus, era só o que faltava, né? Isso aqui é uma tentativa de esvaziar a manifestação de 7 de setembro, que vem sendo chamada há muito tempo, e a gente sabe que ela é concentrada aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e também em Brasília. O pedido, inclusive, dos organizadores e do pessoal que se mobiliza pela internet espontaneamente, que não é robô, é chamado de robô e de milícia digital, mas são pessoas comuns, como eu, como você que está nos assistindo, e que se sentem abraçados por essa causa, começam a divulgar e, de repente, são difamados aí por gente que quer desmerecer o movimento. Isso vem sendo chamado e vem acontecendo há semanas já. Aliás, tão logo passou a manifestação pelo voto impresso auditável, em 1º de agosto, já começaram a chamar a data de 7 de setembro. Como a esquerda está desorganizada, esvaziada e é muito pequena, é ínfima, tenta colocar a gente na rua e não consegue, só leva baderneiro, só leva vândalo, que cada vez mais espantam os que eventualmente se sentem aliados com a ideologia de esquerda e que talvez até gostassem de estar lá, mas não querem ser confundidos com vândalos. Essa esquerda está tentando tumultuar agora. Sabe que não vai conseguir reunir gente, quer tomar a Avenida Paulista para si, dizer que é a sua vez, para tentar espantar os cidadãos de bem, que, claro, não querem confrontos, são famílias, são cidadãos pacíficos que vão aos milhões para a rua. Aqui na Avenida Paulista, a gente já teve exemplo na época da ex-presidente Dilma e agora, recentemente, na manifestação pelo voto impresso auditável, que chegou a centenas de milhares de pessoas, perto de 1 milhão, e na época da ex-presidente Dilma passou de 1 milhão por estatísticas da própria Polícia Militar. Essas pessoas vão para a rua e não quebram um único vidro, não colocam fogo em um único pneu, não deixam sujeira na rua. A rua termina limpa depois de centenas de milhares de pessoas na rua. São pessoas pacíficas, mas, claro, não querem estar no meio com as suas famílias, às vezes com crianças, com idosos, no meio de possíveis vândalos. E quem é que leva vândalo para a rua? Quem é que leva destruição? Quem é que leva pedras do tamanho de paralelepípedos para jogar na polícia? Os manifestantes da esquerda, essa esquerda tão paz e amor, né, chamada de pró-democracia, de antifascista, é essa que provoca a arruaça. Agora querem espaço? Essa briga aí é o Ministério Público que tem que decidir de quem é a data. Agora, se for por quem começou a chamar antes, não tem nem discussão. Essa manifestação de 7 de setembro pela direita vem sendo chamada há muito mais tempo. Diga, Augusto. Esse negócio aí de querer revezamento é coisa de moleque, né? Eu queria aproveitar para falar do Afeganistão, para fazer 2 registros rápidos aí, porque outro também não falei. Primeiro, até os estrategistas do tiro de guerra de Taquaritinga, se estivessem em Cabul, eles retirariam primeiro os civis, né? Depois ocorreria a retirada dos soldados. Isso aí me parece um pouco elementar. Até lá seria resolvido assim. O segundo registro é: eu estou ouvindo, pasmo, o estridente silêncio dos movimentos feministas e das representantes das mulheres no Congresso, Senado e Câmara, que não deram um pio até agora sobre a ameaça que paira sobre as cabeças das mulheres afegãs, né? O Talibã, como se sabe, trata as mulheres com certo rigor, para ser brando. Não pode sair sem a companhia de um homem, não pode deixar de usar burca em público, não pode estudar quando quiser, não pode escolher a profissão, não pode. Tá. E as nossas feministas estão certamente comemorando, assim, discretamente, uma derrota do imperialismo americano, não tenho dúvida. Diga, Zé.
Sobre o Afeganistão, ontem eu já falei, eu não vou falar. Agora, sobre a manifestação, é impossível brigar pela Avenida Paulista entre os que defendem a esquerda, que defendem o PT, e a maioria que defende exatamente a liberdade, que defende o verde e amarelo no dia 7 de setembro. O Ministério Público poderia reservar uma rua menor, né, um pouco distante ali, onde ficariam os manifestantes de esquerda, os vermelhos, e deixaria a Avenida Paulista para os que defendem a liberdade, o dia 7 de setembro. E o interessante, Cris, você fala e faz uma comparação, eu acompanho aqui, vou lá e tal, em todas as manifestações da Esplanada dos Ministérios. Não é só o rastro de destruição e de sujeira que deixam nas ruas, não. É, assim, o perfil das pessoas que fazem a manifestação verde e amarela. Vão famílias, marido, mulher, filhos, alguns filhos, famílias inteiras, uma expressão de animação, né? E com uma certa facilidade, felicidade de estar participando de uma manifestação assim, e realmente é muito diferente, é tudo muito diferente. E é uma inovação na política brasileira. Não existia muito, o que existia de manifestação era essa coisa raivosa, quebrosa, sujosa, né? Que entulhava tudo aqui, estou falando de Brasília, a esplanada inteira. Eu tenho uma certa impaciência com manifestação de fechar a rua, queimar pneu. Isso é coisa de bandido, isso devia ser criminalizado. Ninguém está numa via, numa avenida, numa rua, à toa, está indo para algum lugar e com urgência. E alguém cisma de queimar pneu e interromper como se fosse dono do mundo. Então, há essa diferença. Na minha opinião, o Ministério Público devia reservar uma rua menor. Não há uma disputa numérica para disputar a Avenida Paulista, assim, por parte dos vermelhos. Ana. Bom, em relação às manifestações aí que a esquerda quer promover, acho que a Cris, o Zé e o Augusto já falaram, e o nosso próprio gerador de caracteres, né? Esquerda quer roubar a Paulista, esquerda quer roubar, eu não sei se é pleonasmo ou redundância, né? Então, eu voto aí com o nosso relator aí, o Zé, em relação a Brasília, em relação a essa manifestação. Eu acho também que a Cris também foi muito feliz nesse comentário, né? A direita já vem planejando essa manifestação há muito tempo e deixando muito claro que dia seria. E agora eles querem causar tumulto exatamente pelo que a Cris disse. Um movimento minguado, não consegue juntar ninguém, a não ser que comecem, né, a pagar, ou seja, movimentos assim como o MST, MTST, se não realmente convocando o povo não vai mais, até porque não tem, a esquerda não tem um líder hoje, não tem uma pauta. Não é nem um nome, mas não tem uma pauta, não tem o que defender. Vai defender o quê? Não queremos urnas mais transparentes? É isso que eles vão defender? Não queremos o projeto lá da segunda instância, da prisão em segunda instância? Então, eles remam contra exatamente o que a grande população brasileira quer. Então, não tem como colocar o povo nas ruas. Eu queria só pegar um gancho do que o Augusto disse em relação ao Afeganistão, do silêncio, né, dos movimentos feministas, das nossas deputadas e senadoras feministas aí que defendem as mulheres e que não gostam dos Estados Unidos, e um silêncio absoluto em relação ao que elas estão passando no Afeganistão. É muito séria a crise lá, porque dentro desses 20 anos que os Estados Unidos estiveram no Afeganistão, mais de 30 mil afegãos ajudaram os Estados Unidos com traduções, com mapas, enfim. E essas pessoas também, não apenas americanos, mas afegãos que estão ficando para trás, que não têm visto para voltar para os Estados Unidos, já há indícios aí, relatos de que muitos desses afegãos já estão sendo perseguidos, alguns até assassinados. Agora, é interessante, olhem que ironia. Ontem, um dos líderes do Talibã
numa coletiva que eles estavam dando ali. A gente estava falando ali em liberdade de expressão, né? Extremismo. O que é extremismo diante do TSE, que quer agora cancelar todo mundo que não concorde com as premissas do TSE. Ontem, numa coletiva de imprensa com um dos líderes do Talibã, foi perguntado se eles teriam algum regime de mais liberdade, que as mulheres poderiam votar, de uma democracia, se as mulheres poderiam trabalhar. E sabem o que ele respondeu? Olha, se vocês querem falar de liberdade, é melhor vocês perguntarem o Facebook, perto aí de vocês, porque parece que nem o Facebook respeita a liberdade. Líder do Talibã. Agora são 7